você ter uma noção, porque a gente está falando muito da segurança do treinador durante a sessão de treino. É muito importante que você tenha, da mesma maneira que eu falei aqui às vezes de bola parada, de contra-ataque, sistema defensivo, sistema ofensivo, drible, ou seja, você tem que saber quais são os assuntos, temas, partes do jogo são contemplados naquele treino. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui anteriormente de melhorar o controle corporal, controle do corpo no momento do passe. Eu sei que naquele treino, a parte do jogo que eu estou priorizando é o passe. É o passe. Cara, se você conseguir isso, você vai estar muito na frente de muitos treinadores. E aí você vai pensar em atividades que melhorem o passe, relacionado com o controle do movimento. Então, o controle do movimento ele vai estar ligado ao jogador, certo? É algo que você está melhorando ali. Cara, que pode ser o cara um gênio ali. E muitas vezes ele não tem aquele controle que você está levando aquele dia. E a gente vê muito isso. Pô, tem clube da Liga Nacional que você vê atleta com dificuldade. E não é culpa do treinador, pelo contrário. Ele já vem com aquela bagagem. Os caras às vezes não tem nem tempo para trabalhar isso. E muitas vezes você ali, entendeu? No seu trabalho, de repente, na escola, você consegue parar um pouco ali e ver aquilo. A gente tem uma rotina das equipes aí competitivas que é terrível. Terrível. São viagens, são competições que às vezes você joga. A Copa América, por exemplo, estou falando aqui, eu estou antecipando para vocês, eu vou fazer um vídeo sobre a Copa América. Cara, você jogar a primeira fase em 6 dias, terrível. Então, o que você vai exigir do cara no 6º dia? Então, é muito difícil hoje para um treinador de elite fazer isso. Tá? Eu vejo que é um privilégio de muitos treinadores que trabalham com equipes, campeonatos menores, tá? Campeonatos regionais, equipes escolares, e é algo que dá muito resultado, certo? E você sabendo, olha só, você consegue colocar várias situações do jogo em um treino, mas você tem que ter, por exemplo, na questão que você está priorizando o passe, dependendo das atividades que você coloca, vai ter domínio, vai ter condução, vai ter movimentação, vai ter abordagem, vai ter linha de passe, pode ter finalização, dependendo se você utilizar os gols. Enfim, são treinos que você vai trabalhar várias partes, mas se você colocou o passe, a predominância das atividades precisam ser em função do passe. Porque senão fica muito difícil de você atingir o objetivo. E de repente você tendo essa noção do que, o que é predominante ali no meu treino? Meus atletas têm dificuldade para retornar para a defesa, eles não gostam de correr para trás. Ninguém gosta, né? Eu ouvi isso também, alguém falou, é verdade, gente. Mas quem consegue fazer o atleta entender a importância disso e aprender a executar, cara, e aí como que eu faço isso? Eu preciso ter sessões de treino que o cara, na hora que perde a bola, ele volta correndo para a defesa. Isso não tem segredo de como que eu faço isso. Só que as minhas atividades estão ajudando. Aí não adianta você montar um jogo lá 5 contra 5, que dependendo do grupo que você tem, vai ser uma tragédia. Os caras vão, entendeu? Eu, por exemplo, eu já trabalhei com vários grupos que, se o meu objetivo era que o treino tivesse rivalidade, era só eu montar 5 contra 5. Os caras se matavam, entendeu? Ou, se eu quisesse, por exemplo, fazer um treino onde... Olha só, eu fiz muitos treinos que, assim, só que esse grupo, os caras se matavam mesmo. E aí, o que eu fazia? Se sair uma falta,
Tá? Se sair um gol, você cobra uma falta. Se sair uma falta, é tiro livre de 10 metros. E aí eu colocava o quê? O treino de falta. De falta. Porque eu sabia que os caras iam fazer falta toda hora no treino. Eu não costumo nem usar apito nos treinos, mas tinha muitas situações que, pô, se eu apitar é falta. Você pega a bola e põe, escolhe onde você quer, o goleiro pode organizar a barreira, e aí eu ia ensinando para eles, eles iam aprendendo algumas coisas, mas assim, cara, é muito difícil você conseguir, por exemplo, fazer com que o atleta com essa atividade aprenda, tá, muitas coisas. Então muitas vezes você vai ter sim, que ó, o que eu quero, o que é predominante no treino. Então eu vou dividir o treino, tá? As atividades do treino em cima dessas partes aqui que eu quero trabalhar. Fica muito melhor de você estar conseguindo atingir tudo aquilo que você organizou lá atrás.